Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Victor com dicas de idiomas, cara. É isso aí, cara. Chaé ou chaera, cara. Chaé, vamos lá. É isso aí. O vídeo de hoje é não aprenda nem alemão e nem hindi. Pra quem não sabe, hindi, cara, hindi é a língua da Índia, cara. É o indiano, cara, indiano. É, eu acho que é uma colocação, um termo bom para línguas da Índia é que muita gente não fala indiano, né? Porque indiano, a Índia tem 12 línguas oficiais, né? Aí você pensa assim, ah, pô, 12 línguas oficiais, é a francês, alemão? Não, são as línguas de lá mesmo, cara. Fora o inglês, né? Porque os ingleses colonizaram, né, a Índia, né? Caminho das Índias, cara. Então os ingleses eles ficaram lá na Índia por muito tempo, né? Há pouco tempo atrás, acho que foi 100 anos, 200 anos, a Índia conseguiu a independência dos ingleses, né? Porque era dos territórios ingleses, né? Mas era tudo acordado, se eu não me engano, não era nada assim, como é que se fala? Escravizado, acho, como foi aqui no Brasil, né? Rio de Janeiro, Salvador, é, mas assim, ó, era um território, se eu não me engano. Eu não entendo também tão profundamente de história, sobre superficial, né? Meu conhecimento é superficial. Mas assim, então, são 12 línguas na Índia, né? E uma delas é o inglês. E o alemão, na Alemanha, são, é uma língua só, o alemão. Mas o inglês lá é fluente, né? Os alemães que desde a década de 80, né, começaram a assistir a música, livros, é, 80, 70, música, livros, séries, filmes, desenhos, eles tinham um planejamento de botar o inglês, incrementar o inglês para que todo mundo seja fluente, porque ali naquela época de 70, 80 já era como é que se fala? Língua franca. Língua franca. Como já foi o francês numa época, né? Como já foi a, o latim, né? Também, o grego. Já foi língua. Língua de. Como a gente fala, língua do meio lá na China, né? Língua de. Como é que se fala isso? Eu não lembro. Cara, deu branco agora. Língua de comércio, né? Língua de central, né? Língua do meio. Como é Chong'an, né? Chong'an em chinês é a língua do meio, língua de comunicação, né? Língua franca, né? Língua franca. Então na Alemanha, a Alemanha não bota o inglês como língua oficial. A Holanda também não. A Holanda também não bota como língua oficial. A Suécia também não. Mas são os três maiores níveis, né? A Suécia, a Holanda, a Suécia em primeiro, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, a Holanda, a Alemanha. São os cinco países com maior nível de inglês, né? Do mundo, como segunda língua. Apesar que eles não colocam como língua oficial o inglês. Mas é praticamente, cara. Você vai falar com holandês, você erra alguma coisa em holandês, ele já começa a falar inglês com você. O alemão também é assim, muito assim. Apesar que o alemão é o quinto, né, dos países que mais sabem inglês, né? Na frente até da Índia, que tem como língua oficial o inglês. Então, o que eu quero fazer, o que eu quero dizer, não aprenda alemão e nem hindi, a não ser que você tenha intenção de ir para de ir para esses países, entendeu? Por exemplo, você quer morar na Índia, quer comer aquelas gororobas lá indiana, quer falar com quer falar com um guru da Índia pra você ser o cara mais sábio do mundo, você quer ser o novo John Lennon, cara, aí sim, cara, Rubber Soul, cara, quem não conhece esse álbum, né? Com instrumentos indianos, né? Cara, então, voltando pra Índia, o indiano, cara, eu chamo de indiano, né? O hindi é a língua do norte, né? Na Índia, na parte do norte, quase todo mundo fala hindi, até que não é língua oficial, né? E na parte do sul todo mundo fala tamil, né? Outro idioma aí, outro idioma, cara, idioma, além do inglês.
Então, aí você pergunta, mas pô, os caras são do mesmo povo e não falam a mesma língua, como é que eles se entendem? Inglês, cara, inglês. Eles falam inglês com eles mesmos, entendeu? E vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, um portunhol, cara, um tam, tamrind lá, um tamrind. Tem o Paquistão também ali, né? É um país ali do lado, né? Que ele fala o paquistanês, cara, paquistanês. Então, que a gente fala de Hindustani. O que é Hindustani, cara? Vocês não são indianos, eu sou indiano, cara, eu sei das coisas. Tô brincando. Cara, o Hindustani é a mistura de hindi com paquistanês, cara. É uma rivalidade ali, aí de vez em quando tem umas guerrinhas ali, né? Umas coisas meio chatas, né? Umas coisas meio chatas, mas assim, é tudo o mesmo povo, cara, é tudo a mesma origem. Assim, não, não é bom falar isso não, que eles vão entrar em guerra, mas assim, é, eles se entendem e não se entendem ao mesmo tempo. Cara, é confuso, é confuso, é confuso. Então é isso, cara. Se você quer ir para a Alemanha, quer trabalhar com as marcas alemãs, cara, com os carros alemães, com filosofia alemã, com psicanálise, pô, cara, vai para a Alemanha, cara, aprende alemão. Aí sim, cara, aí sim você vale a pena aprender alemão. Tem uma coisa bacana que eu gosto de orientar. Cara, se você não tem o alemão perfeito, pelo menos, no mínimo, tenha um inglês B2 e um alemão B2. Lá você vai aprimorar o seu alemão. Aí é válido. Mas, cara, se você não. Se você quer negócios, aí teu alemão tem que estar fluindo, cara. C1, C2, cara. Entendeu? É um conselho que eu te dou. Vai pra lá, primeiro trabalhar mercado, saiba um inglês B2, alemão B2. Mas você vai para negócios, alemão C1 no mínimo, entendeu? Inglês e alemão C1 no mínimo. E inglês e alemão de negócios. Pesquisa aí no chat GPT, negócios em alemão. Eu gostava muito da língua alemã, né? Mas eu tenho um problema muito grave com o alemão, que quando eu começava a falar alemão com os alemães, e eu errava alguma coisa, eles iam pro inglês. Isso me desanimou demais, cara, entendeu? Aí o que eu faço? Eu só aprendo mais ou menos alemão pra ler, pra entender, porque eu gosto da língua. Mas assim, é difícil, pra falar é difícil, entendeu? A não ser que você vá pra lá é, e vai, como é que se fala? Se virando, né? Getting by com o inglês ou o alemão, até você chegar no nível alto que eles vão te respeitar e vão falar só em alemão com você, porque sabe que você entende, né? Porque que eles trocam? Eu vou explicar. Porque eles não entendem você, meu Deus. Entendeu? Porque você fala uma coisa, por exemplo, o russo. O russo você pode falar a mesma coisa, por exemplo, eu vou pra farmácia. Pra farmácia eu vou. Entendeu? Porque o alemão é uma língua muito rica. Se você falar eu vou pra farmácia, em alemão, eu nem sei como é que fala isso, mas ich gehe zu. Como é que fala farmácia, eu não lembro. Mas vamos ser, ich gehe zu farmácia. Mais ou menos, é um exemplo, né? É uma coisa. To drugstore, ich gehe. Já é outro significado, entendeu? É outro significado. Outra coisa que tem muito no alemão é a justa posição. O que é isso? Eu não sei se é esse o termo que eles usam na gramática. É o termo de juntar uma palavra com outra. Por exemplo, essa palavra separada é uma coisa. Bus to Haustelle, se eu não me engano, que é ponto de ônibus. Bus, tu sabe que é ônibus. To Haustelle é parada. Entendeu? Mas juntando os dois, é parada de ônibus, ou seja, ponto de ônibus. É justa posição. Juntar duas palavras e significar outra coisa. É muito comum isso no alemão. Tem vários sinônimos também, né? Acho que não tem muita falso cognato. Tem muito falso cognato com inglês. Se você sabe inglês, você vai ver uma palavra em alemão, pode confundir. Aí confunde. Aí você chega assim, pô, essa palavra eu não sei o que é. Fica com o pé atrás, tá? Porque se você for falar uma palavra em alemão, achando que é o significado do inglês, tu se dá mal. Tu se dá mal. O alemão, ele tem 4 casos gramaticais. O polonês tem 7. O russo tem 6. O russo, pelo incrível que pareça, o russo é mais inteligível do que o alemão. Entendeu? O alfabeto tu mata
pô, tu mata no peito o alfavite, né? O alfavite, que é o cirílico, né? Cyrillic alfavite, tu mata no peito, entendeu? O alemão, apesar de usar o alfabeto latino-romano, ele é mais difícil, na minha opinião, né? Depende, que depende da pessoa. Tem gente que é uma coisa, tem gente que é outra. Depende da pessoa, depende da dificuldade, entendeu? Tem pessoas que têm mais dificuldade nos idiomas asiáticos, mandarim, japonês, coreano, e tem gente que tem dificuldade nos idiomas semitas, ou eslavos, que é o russo, árabe, hebraico, até grego, né? É uma língua difícil o grego. O grego você pode falar mil coisas, significar mil coisas, é uma língua imensamente inteligente e rica, né? O grego. Aliás, o grego é muito lindo, né? Eu acho o grego muito lindo. Se eu tivesse que aprender uma língua por paixão, eu aprenderia o grego. Mas as línguas que eu aprendo são por necessidade de trabalho, por gosto. Mas por paixão mesmo eu aprenderia grego e hebraico sem pestanejar. Mas assim, o alemão ele tem três, três artigos. Quais são esses artigos? É o feminino, o masculino e o neutro, cara. Tem o it, a coisa lá no alemão, né? Temos o it, que é o é o neutro, é o das, né? O famoso das, né? O dia é o feminino, que é plural também, né? E o der, que é o masculino, né? Às vezes o masculino do português pode ser o feminino do alemão. O feminino do alemão pode ser o masculino do português. Ou pode ser neutro, cara. Só no português que não tem neutro, cara. Só no português que não tem o... Por enquanto, né? Não sei, pode mudar a regra da língua portuguesa. Podem inventar um neutro aí, cara. Um não binário aí. Um não... Sei lá, entendeu? É isso aí, cara. Então é isso, cara. É isso aí, cara. Estamos juntos, cara. Já é. Então o hindi, que tem o alfabeto Devanagari, né? Entendeu? Se sua ambição é ler as sabedorias indianas, cara, indianas, cara, vai pra Índia, cara. Aprenda o hindi C1, cara. Mas, cara, eles querem te entender. Eles são as pessoas muito humildes, os indianos, né? Eles são as pessoas maravilhosas. Eles são muito humildes, eles adoram os estrangeiros, eles querem aprender de tudo. Eles só não têm dinheiro nem pra comer, coitados. Assim, a Índia é parecida com o Brasil no aspecto, a Rússia também. A Rússia, a Índia e o Brasil são muito semelhantes, a China também. São países ricos para alguns, para os poucos, né? Para os poucos, né? Ricos para os catupilis, né? E assim, para 20% da população é rica e o 80% é pobre, né? Nós somos pobres, cara. Pobres. Somos pobres. Nós somos pobrestões. Falou? Valeu, cara. É isso aí. Tamo junto. Falou? Tamo junto. Valeu. Abraço. Chaé, cara. Chaé. Chaé. Chaé ou chaera. Somos os pobretões, cara. Tamo aí junto e misturado. Falou? É isso aí. Então é o vídeo polêmico de hoje. Não aprenda nem alemão e nem hindi, cara. A não ser que você tenha uma missão nesses países. Aí é outra coisa, né, cara? É isso aí. Chaé, valeu. Abraço. Tamo junto.